Que não seja mais o Vitor aqui, meu Pai, desde a hora que subiu, mas sim o Senhor, para usar a minha boca, usar a minha vida, para comunicar ao teu povo aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém? Versículo 12, Salmo 116, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quem aqui já recebeu uma resposta de uma oração que você fez a Deus? Levanta a mão. Quem aqui? Você ficou feliz? Quem aqui já recebeu um livramento de Deus? Você pediu por alguém, Deus deu livramento para essa pessoa também. Você pediu por um familiar seu a saúde, e Deus foi lá e deu a resposta. Às vezes livramentos que a gente nem percebe, nem sabe, mas que está acontecendo porque Ele tem estado conosco, cuidando de tudo. Salmista também era que nem a gente. Ele falava com Deus e Deus respondia. E aí ele está falando: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Qual é o primeiro mandamento da Bíblia? De Deus, né? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Só que o ser humano não consegue fazer isso. O primeiro mandamento é amar Ele acima de tudo. E o ser humano não consegue fazer isso. Eu digo isso porque a gente vai evangelizar as pessoas e as pessoas falam assim: fulano, por que você não foi mais para a igreja? Aí ela fala: é porque eu não tive mais tempo de ir para a igreja. Não tive mais tempo. Ou então ela fala assim: não, depois eu vou. Depois eu vou. Quando não, fala pior, fala assim: eu fui, mas aí eu cansei. E se Deus cansasse de você também, hein? Se Deus cansasse de você? Você que fala: eu não estou indo para a igreja porque eu estou sem tempo. E na hora que você orasse, se Deus olhasse para você e falasse assim: eu estou sem tempo para te, viu, também? Ia doer, não ia? Então, o ser humano não consegue colocar Deus acima de tudo porque sempre vai ter uma desculpa. Bem que Deus poderia cansar da gente, porque a gente só cansa de algo quando a coisa dá trabalho. Deus dá trabalho para a gente? Vir para a igreja dá trabalho? Agora a gente é que dá trabalho para Ele. Sim ou não? Tem hora que a gente dá uma dor de cabeça para Deus por conta da vaidade, do orgulho. Todos nós somos falhos. Tem hora que todos nós somos falhos. Tem hora que a gente dá uma dor de cabeça para Deus que Ele fala: meu Deus, aí é só o Senhor mesmo. O próprio Deus olha e fala assim: não, aí é só o Senhor mesmo. Não dá, não. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? Então, o salmista está se perguntando: o que eu posso dar por tudo que o Senhor tem feito? O que você pode dar para Deus por todos os benefícios que Ele tem realizado na sua vida? Uma grande oferta? Aí você percebe que o dízimo que você traz não é nada comparado ao que Ele tem feito? Será que o meu dízimo? Será que a minha oferta? Será que um voto? Nada. Ouro, se eu comprar uma tonelada de ouro e trazer, será que eu posso ter isso como uma gratidão? Porque isso para Deus não tem valor. Agora, a tua alma tem valor. Foi por ela que Jesus deu a vida. Então a melhor forma de você entregar algo para Deus, por tudo que Ele tem feito por você, é você entregar a sua alma. Versículo 13 diz assim: ó,
Tomarei o cálice do quê? Da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Ou seja, no versículo 13, vai dizer, tomarei o cálice da salvação. É exatamente isso que eu falei para vocês. Ou seja, a maior oferta que você pode dar para Deus é você beber do cálice da salvação. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem bebido do cálice da salvação? Ou você continua bebendo do cálice desse mundo? Ou você continua bebendo daquilo que o mundo oferece para você? Vocês estão entendendo assim, não, pessoal? Ezequiel, capítulo 18, eu também separei essa passagem para a gente meditar. Diz assim, ó. Eis que todas as almas são o quê? Minhas. Isso aqui é Deus falando, tá? Todas as almas são dele. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Aí ele vai botar 2 pontos, né? A alma que o quê? Que pecar, morrerá. Deus está falando o seguinte, toda alma é de quem? Dele. Mas ele vai salvar todas elas? Ele está dizendo, aquele que pecar, não vai ter como eu salvar ele. Aquele que está entregue ao pecado, bebendo do cálice desse mundo, não vai ter como eu salvar ele. Por quê, pastor? Porque, assim como existe a diferença daquele que serve a Deus e não serve, existe a diferença na vida daquele que já entregou sua vida a Jesus e aquele que não. Enquanto a pessoa já se entregou para Jesus, já se batizou nas águas, e não só isso, ela continua querendo comer do alimento que é a palavra, porque a gente não come uma vez na semana, a gente tem que comer todo dia. E a Bíblia sendo o nosso alimento, eu preciso estar constantemente me alimentando dela, procurando trazer ela para a minha vida todo dia. Vocês estão entendendo assim, não, pessoal? Todo dia. Deus quer salvar todo mundo. Mas nem todo mundo vai ser salvo, porque aquele que é amigo desse mundo é inimigo de quem? De Deus. Se você se torna amigo, se você tem vínculo com esse mundo, você está sendo inimigo de Deus. Você pegaria uma marreta e iria derrubando parede por parede na sua casa? Iria sair quebrando tudo? Algo que você comprou, que você construiu, e ali de repente você mesmo está destruindo? Você não faria isso. Você não faria. Mas Deus está vendo o ser humano fazendo tudo isso com o que ele criou. Deus está vendo o ser humano destruir tudo aquilo que Deus construiu. Tudo aquilo que ele construiu, o ser humano hoje vem destruindo. Quando nós andamos no pecado, não é pecar, é andar no pecado. Porque pecar todo mundo peca. Uma coisa é pecar, outra coisa é andar no pecado. Quem anda no pecado vai se perder. Está caminhando para a perdição. Vocês estão entendendo, sim, não, pessoal? Vigia para você não perder a sua alma, que é o bem mais precioso que você tem. Eu também separei uma passagem no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Já fica no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses. Vamos ler a Bíblia, vamos, gente? Sim ou não? É um alimento. Tem gente que só pega a Bíblia quando vem para a igreja. Então aquela precisa se alimentar.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. O que diz aí no 21? Ele pede para fazer o quê? Examinar o quê? Tudo. Preste atenção em tudo. Aí ele pede mais o quê? Retende o bem. Aí ele vai falar mais o quê? Abstende-vos de toda aparência do quê? Do mal. Olha os conselhos aqui. De tudo que vem para a sua vida, tudo você não pode abraçar. Você tem que ver o que é bom. O que presta e o que não presta. O que presta você retém. Você fica. O que não presta é uma amizade. O que presta, vem para perto. O que não presta, quer me levar para a perdição? Então, sai de perto de mim. É um caminho. Se eu ir por esse caminho aqui, eu vou me perder. Então, não vou por aí mais não. Vou por aqui agora. É mais difícil porque tem esse negócio aí no meio, mas é melhor ir por aqui do que ir por ali. Eu vou procurar reter o que é bom e afastar de mim o que traz a aparência do mal. Aí no versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha o que ele pede, ó. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vigia, viu? Vigia com quem você escuta. Você tem que ir não é pela cabeça dos outros, não, é pelo que está escrito. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Se é piolho, você tem que ir pelo que está escrito, não pelo que as pessoas falam. Eu já vi gente falando assim, não, o que importa para Deus não é o corpo não, é a alma. E o teu corpo é o que, criatura? Templo e morada do Espírito Santo. Teu corpo, que você diz que Deus não valoriza, é templo e morada do Espírito Santo. Você tem que cuidar do seu corpo. Tem que procurar se alimentar bem. Tem que procurar viver bem, viver em paz. Ter paz. Não é por conta disso que eu vou agir que nem um mundano. Porque o que importa para Deus é a alma. Então eu posso fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que dá na cabeça. Porque Deus não se importa com o meu corpo, Ele se importa com a alma. Teu corpo, cuidado, vigia, para que o diabo não possa te derrubar. Amém, pessoal? João capítulo 17. É bom porque você fica vendo na Bíblia. Leia a Bíblia e ninguém vai te enganar. Amém, pessoal? Se você ler a Bíblia, ninguém vai te enganar. Você vai saber de toda a verdade. João capítulo 17, versículo 14. O que ele fala aí? Dei-lhes a tua, e o mundo fez o quê? O mundo odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como do mundo não sou. Nós vivemos aqui na terra, mas não pertencemos a esse mundo. Você não é deste mundo, é o que Jesus está falando. Você tem que ter pressa para morrer? Está amarrado, porque ninguém tem pressa para morrer, sim ou não? Tem gente que fala assim, ai meu Deus, por que o Senhor não me levou no lugar dele ou no lugar dela? Eu amava tanto. Quando sente uma pontada no coração, ai meu Deus, me ajuda a me levar para o hospital. Tem medo de morrer. Todo mundo fala isso, né, na hora que está envolvido com a emoção. Mas todo mundo tem medo da morte. Você vai viver até o dia que você quiser, até o dia que Deus quiser. Fica tranquilo, tá? Até o dia que Deus quiser. Pode o médico falar algo para você, o médico fala uma coisa. Mas você vai viver até o dia que Deus quiser. Francisco estava me dizendo que quando ele nasceu, o médico falou que ele não tem muito tempo de vida. Por conta das limitações. Hoje está quantos anos já? 33, tá? Você vai viver até o dia que Deus quiser. Amém, pessoal?
Se a sua vida está na mão dele, então não tenha pressa para morrer. Jesus chamou a gente para ser luz desse mundo. O que é a luz? Ela afasta as trevas. Você é luz na sua casa. Você é luz no local de trabalho quando você vai lá. Você é luz. Jesus disse que nós somos o quê? O sal. O que o sal faz com a comida? Puxa. O sal, ele leva sabor, ele dá vida. O problema é que ninguém elogia o sal, né? Que sal gostoso. Todo mundo elogia quem cozinhou. Mas é assim que a gente tem que ser. A gente não precisa ficar esperando elogios, não. Nós somos o sal. Sal não espera elogio, não. Tem gente que só faz as coisas boas se receber elogio, se for considerada, se for... Não precisa você ficar esperando recompensa dos homens. Você é sal. Sua recompensa vem de quem? De Deus. Enquanto isso, vá levando sal para as pessoas. Pare de ficar se frustrando com as pessoas. Leve o sal para ela. Mas ela não elogia, ela não me respeita. Leve o sal para ela. Leve o sal. Você é sal. Não espera reconhecimento, mérito, não. Leve o sal. Você que coloca sabor na vida das pessoas. Deus nos chamou para a gente ser exemplo para o mundo. E não para o mundo ser exemplo para você. Não traga o mundo para dentro da igreja. Porque você tem que ser exemplo para eles. Não é eles exemplo para você. Eles têm que olhar para você e querer ser que nem vocês. E não você querer ser que nem as pessoas lá fora. Amém, mesmo? Jesus está dizendo, eu não sou desse mundo. Nós não somos deste mundo. Então não se misture com as coisas desse mundo. Você tem que dar exemplo para eles como é que eles têm que ser. Se todo mundo está traindo, você tem que dar exemplo de fidelidade. Se está todo mundo mentindo, você tem que dar exemplo, que tem que ter verdade. Que não gosta das coisas erradas, gosta das coisas certas. Se está todo mundo enrolando, você tem que dar exemplo. E não você seguir o exemplo. Tem gente que fala assim, o fulano mentiu. Por que você mentiu? É porque o fulano também mentiu para mim. Fulano, descobri que você está roubando aqui dentro. É porque todo mundo rouba. O fulano também rouba. Você tem que dar exemplo, não é seguir o exemplo do mundo, não. Por isso que você está perdido. Por isso que você não consegue ver Deus na sua vida. Você está sendo baseado pelo que as pessoas falam. Está uma roda de amigos ali, começam a conversar besteira, você vai e se envolve também. Começam se envolver, a beber, aí você vai lá e vai também. Você tem que dar exemplo para eles, não é se envolver com eles, não. Está todo mundo ali caminhando para a perdição e você está indo junto. E não consegue perceber isso. O que a bebida te deu? O que essa amizade que só está te destruindo te deu? Retém o que é bom, afaste o que é mal. É assim que você vai conseguir alcançar a vida, ter alegria. 1 Coríntios, capítulo 7, também vi essa passagem. Eu até já li uma vez aqui com vocês. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 30. Vamos, 29, versículo 29. Eu já li isso aqui com vocês um dia desses. Mas eu estava, enquanto eu preparava aqui a mensagem, eu estava me lembrando aqui dessa passagem. O que diz aí? Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, ou seja, está encurtando. Já percebeu que o ano vai acabar mês que vem? Mês que vem já é dezembro, final do ano. Já percebeu que vai fazer 9 meses que a gente foi transferido aqui? Vai fazer 9 meses já. Daqui a pouco fecha um ano. 2 anos. O tempo está passando rápido. E você está perdendo tempo. Cuidado. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Versículo 30. E os que choram, como se não o quê? Chorassem. E os que folgam, como se não
folgassem. E os que compram como se não possuíssem. Versículo 31. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Porque a aparência desse mundo o quê? Passa. Tudo passa. Seja uma pessoa consciente que tudo nessa vida é passageiro, nada dura para sempre. O prazer que está te afastando de Deus é passageiro. E o que você vai colher por conta disso, você vai colher por toda a eternidade. Cuidado. Será que você tem procurado focar na sua salvação? Ou só procura ver a sua vida terrena aqui? Tendo o que comer, tá bom. Tendo dinheiro para pagar as contas, tá bom. E a tua salvação, criatura? Ou você acha que vai viver para semente? Um dia desse tu tinha 18, hoje já tem 30. Os que tinha 30, hoje tem 40. Quem tem 50, pergunta se ele lembra quando ele tinha 18. E pergunta se ele não passou rápido, que ele vai dizer, passou rápido. Lembra do teu filho? Um dia desse era aqui, no braço. Hoje ele está maior que você. Está maior. O tempo passa rápido. E nós não podemos ficar perdendo tempo com as coisas desse mundo, achando que a vida se resume aqui. Depois dessa tem outra vida. A Bíblia vai falar de um jovem chamado Demas. Ele era um evangelista. Ele evangelizava com Paulo. O problema foi que Demas começou a olhar para o mundo. Poxa, todo mundo olha lá fora. Todo mundo curtindo, saindo. E eu aqui evangelizando, indo para a igreja. E ele passando e vendo as pessoas ali bebendo e rindo. Passando e vendo as pessoas ali saindo e rindo, curtindo. Poxa, fulano não está indo para a igreja, mas olha ali ele feliz da vida. Não se baseie no que você vê dos outros. Não se baseie no que você vê nas redes sociais. Tudo é uma farsa. Ninguém posta o que acontece por trás dos bastidores. Ninguém posta as brigas, as contendas. Ninguém posta nada. Daqui a pouco você fica sabendo, fulano se separou. Vala, meu Deus! A Virgínia e o Zé Felipe se separou, mas eram tão felizes. Dançavam juntos, 3 filhos. Todo dia batia foto. Jesus, como é que esse casal se separou, gente? E o pior é você ouvir gente da igreja dizendo que era um casal exemplo. Cuidado, você está se baseando na rede social. Tudo é perfeito. Quando mostra uma câmera, a pessoa está querendo se matar. De vez em quando sai notícia, fulano tem depressão, fulano se matou. Mas ele passava aqui rindo, conversando com a gente, numa boa. O que aconteceu? Não se iluda com esse mundo. Demas, o problema dele é que ele ficava olhando para isso. Ele ficava olhando para isso. E quando ele começou a olhar para isso, ele foi se afastando. Paulo, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou não, Paulo. Que é isso, Demas? Vamos evangelizar? Não, hoje eu estou cansado, hoje eu quero ficar em casa, que amanhã é segunda-feira eu tenho que trabalhar. Que é isso, rapaz? Sério? Demas vai hoje para o culto? Não, Paulo, hoje eu estou com preguiça. Estou com preguiça, sabe? Não dá não, cara. No final, Paulo vai dizer assim, Timóteo, toma cuidado. Demas se afastou, porque ficou olhando para as coisas desse mundo. Foi iludido. Sabe quando você percebe que o mundo está dentro de você? Eu vou abrir seus olhos agora. Pode ser? Sim ou não? Como identificar se você está no mundo ou se você já saiu dele? É quando você começa a praticar o que você praticava antes de você conhecer Jesus. Se você começou a praticar novamente aquilo que você tinha abandonado quando Jesus te chamou, você não saiu do mundo, você continua nele. A prova de alguém que entregou sua vida para Deus é quando ela não quer mais papo com as coisas desse mundo. Ela não quer mais conversa com as coisas desse mundo. Comece a cortar da sua vida aquilo que te liga a esse mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Comece a cortar coisas que te ligam a esse mundo,
Porque isso só vai te prejudicar. Talvez hoje você está abrindo seus olhos e Deus te mostrando, poxa, eu estou fazendo aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus. Isso aqui não dá. Vigia, Deus está abrindo os teus olhos para te salvar. Para te salvar. O diabo te estuda. Sabia que o diabo te estuda? Quando um bandido vai roubar alguém, ele não dá um bote em qualquer pessoa. Ele estuda a situação. O diabo age dessa maneira. Ele veio para matar, roubar, então ele estuda, ele espera. O bandido espera o momento certo. Ele espera a pessoa dar de bobeira. Ele espera a pessoa dar bobeira. Então o diabo espera você dar bobeira. Dificulte. Assim como você dificulta para o bandido não te roubar, dificulte para o diabo não conseguir te derrubar. Dificulte para ele. Amém, pessoal? Eu não espero que todos vocês aqui, por exemplo, eu quero fazer o batismo agora em dezembro. Eu quero fazer o batismo agora em dezembro. Eu não espero aqui que todos, quando terminar o culto, falem assim, eu quero me batizar. A igreja tem 20 anos aqui, isso nunca aconteceu, de todo mundo querer se batizar. A gente chama, vem 20. No dia só aparece 5. Só aparece 10. Mas os que vão abraçando, vão se entregando, vão conseguindo ver a mudança. Vocês estão entendendo, sim, pessoal? Batismo nas águas é você não querer mais papo com esse mundo. Por que você não quer se batizar? Não é porque Deus te tocou, não. É porque você ainda quer papo com esse mundo. Me perdoe falar a realidade. Você não quer compromisso com Deus. Porque você acha que compromisso é coisa séria. É tipo a pessoa que só quer estar junto, mas não quer casar. Por que você não quer casar? Ela tem tanto tempo juntos. Por que não casa? Não é só uma aliança, como você fala? Não é só um papel, como você fala? Que medo é esse? Você pensa em se separar amanhã? É isso. É como uma pessoa que não se batizou ainda. Aí não, se eu me batizar e se eu cair amanhã, se eu sair da igreja amanhã. Imagina uma pessoa se casando desse jeito. Imagina falando isso para a Thaís. Não, Thaís, não vou casar não, porque vai e me separe de ti amanhã. É isso que você fala para Deus quando você não se batiza. Quando você não se entrega para Deus. Em outras palavras, eu não quero compromisso. Nunca aconteceu. Em 20 anos que essa igreja tem. E eu nunca vi um culto que quando falou assim, hoje é dia de batismo, pessoal, todo mundo vai se batizar. Nunca aconteceu. Mas pelo menos eu tenho que abrir os seus olhos e despertar você para que você não perca a sua salvação. Porque daqui a pouco, todos nós vamos prestar conta com Deus. Todos nós um dia vamos prestar conta com Deus. Todos nós. E quando você for prestar conta com Ele, o que você vai falar? A oportunidade de você se salvar é agora, não é depois. Amanhã pode ser tarde. Estão entendendo assim, pessoal? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Ainda tem 7 livros para a gente abrir aqui ainda. Dá certo? Dá ou não dá? Se você falar assim, não, pastor, tá bom, para aí, por favor. Aí. (25) de Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim. 25, 31. Acharam aí? Sim ou não? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas. Versículo 32, pessoal, lê direitinho, tá? E todos o quê? Toda nação, tudo que as pessoas fazem nesse mundo, tudo, a Bíblia fala que vão ser reunidas. Diante de quem? E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes
as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Quem é o bode? É aquele animal teimoso. É aquele animal teimoso que você fala com ele e ele quer fazer o que dá na cabeça. O bode é mais difícil de domar ele. Pensa que não, você vai botar comida para ele, o bode vem e pá em você. Agora a ovelha conhece a voz do pastor. Conhece a voz do pastor. É como o cachorro que você tem na sua casa. Se eu chegar na sua casa e falar assim, como é o nome do cachorro que você tem lá? Hã? Prince? Sequilhos? Sequim? É o nome do cachorro? Sequim? É o nome do cachorro? Sequim. Por que será? Hã? Manteiga. Manteiga. Se eu chegar na sua casa e falar assim, ô Sequim, quieto! O Sequim vai olhar para mim e vai falar assim, quem é esse doido? Ele não sabe quem eu sou. Agora, se você falar, Sequim, você que é o dono, né, do cachorro. Sequim, quieto, Sequim. O Sequim olha e obedece. É assim ou não é? O animal obedece, porque ele conhece a voz do dono. Por que Deus fala com você e você não obedece? Deus é o teu dono ou não é? Você que fala que a sua vida é de Deus, por que você não obedece quando ele fala? Se um animal conhece a voz do dono, por que você, ser humano, não consegue reconhecer e detalhe? A Bíblia fala que todos nós vamos prestar conta com Deus. E no dia, o bode vai ser separado das ovelhas. E aí você sabe o que vai acontecer. Sabe ou não sabe? Quem você quer enganar? Você que se batizou, mas continua vivendo que nem um mundano. Você que se batizou, mas continua vivendo que nem uma pessoa do mundo. Quem você quer enganar? É como eu, casado, querer viver uma vida de solteiro. Se eu me casei, agora eu tenho um compromisso. Se você se entregou para Deus de verdade, você não pode ser a mesma pessoa que você era. Se você está voltando a ser quem você era, você está perdendo o compromisso com Deus. E Deus conhece cada um de nós, sim ou não? Olhe para mim, por favor, que isso é sério, tá? Isso é sério. Eu estou falando do teu bem, para abrir os teus olhos. Não desvia o olhar, não. Olha bem para mim. Quando Jesus separar os bodes e as ovelhas, você vai estar no meio de qual animal? Hoje Deus quer abrir seus olhos. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te salvar. Cuidado para o diabo não ficar te distraindo com as coisas desse mundo. Não vá pelo que as pessoas falam. Vá pelo que a palavra de Deus fala. Amém? Você é dele? Sim ou não? Sim ou não? Então, vamos falar com ele agora. Vamos? Se você não é, vai passar a ser a partir de hoje. Glória a Deus, gente.